Fala moçada, aquele bom dia, boa tarde, boa noite muito especial para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de videoaulas onde a gente vai tentar trabalhar bem direcionado com vocês um conteúdo sobre sistemas de equação do primeiro grau. Então, pessoal, presta bastante atenção. Essa lista de exercícios eu passei como uma mini provinha em sala para vocês. Eu vou pedir para que vocês façam toda a correção desses exercícios. Mas antes eu vou te dar uma dica muito especial. Se você realmente quer aprender matemática, primeiro, se você já tem um pouquinho de facilidade, copie os exercícios, resolve, vai no final da videoaula e confere o resultado. Não precisa perder tempo assistindo tudo de novo. Agora, se você ainda está sentindo um pouco de dificuldade nesse conteúdo, a hora de eu resolver esse problema é agora. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai assistir a videoaula, vai anotando passo por passo, vai pausando a videoaula e assiste até o final. Depois, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar a videoaula, vão copiar de novo o enunciado do exercício e tentar resolver sem olhar na videoaula. Isso eu falo que é o estudo ativo, tá? Eu não fico só na frente do computador. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Bastante energia e vem comigo! Então, nessa primeira questão, que é um sisteminha de equação do primeiro grau, a gente vai trabalhar resolvendo isso daqui. Moçada, antes de você sair cancelando ou a letra X, que está aqui no primeiro membro, essa daqui, ou sair cancelando a letra Y, é interessante que você veja qual que é mais fácil eu fazer o cancelamento, tá? Então, por exemplo, quando que eu consigo cancelar duas coisas? Igual eu falei em sala de aula. Quando elas possuem o mesmo valor e são de sinais contrários. Então, por exemplo, eu vou na feira, compro 2 bananas, chego na minha casa, eu como 2 bananas. Então, quem tem 2 bananas e come 2 bananas fica com 0. Elas se cancelam primeiramente, por quê? Porque eu tenho sinais diferentes, tá? E valores iguais. Olha o que eu te falei. 2 coisas se cancelam quando elas têm sinais diferentes e valores iguais. Legal. Sabendo disso, pessoal, você precisa cancelar ou essa família, que eu costumo chamar de família da letrinha X, ou a do Y. Mas você precisa ver qual que é mais fácil, tá? Então vamos lá. Se eu for cancelar a família do X, eu olho os números que estão ao lado da letra X. Então, ao lado da letra X eu tenho 3, ao lado da letra X eu tenho 5. Legal, Juninho? E agora? Você pega o menor número e tenta fazer ele chegar no maior. Ou seja, eu vou pegar o número 3 aqui, vou multiplicar ele por alguma coisa para que dê 5. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 1, dá 3. Não vou chegar no 5. Se eu pegar o número 3 e multiplicar por 2, vai dar 6. Eu também não chego no 5. Então, nesse caso, quando não dá para chegar, eu ensinei a técnica para vocês da multiplicação cruzada. Se você pega o valor que está aqui embaixo, multiplica aqui em cima por 3, o de cima multiplica embaixo por 5, você consegue fazer com que os dois valores, o de cima e o de baixo, se tornem iguais. Olha lá, 5 vezes 3 dá 15 e 3 vezes 5 também dá 15. Legal? Só que, pessoal, aprender matemática é muito mais do que simplesmente eu decorar uma regra que para que os dois valores fiquem iguais, eu tenho que pegar o de baixo e jogar para cima e o de cima para baixo. Aprender matemática é uma coisa tão linda que você vem aqui e faz o seguinte. Vamos dar uma olhada antes de começar a fazer essa técnica? Vamos olhar a família da letra Y. Os números que acompanham o Y é o 2 e o 8. Olha aqui comigo, ó. 2 em cima, 8 embaixo. Então eu sugiro para você pegar o menor. O menor é o 2. O número 2, para que ele possa virar 8 e tanto o de cima e o de baixo fiquem iguais, eu posso estar multiplicando ele por quanto? Ah, professor, por 4. Legal. Então é muito mais fácil eu eliminar a letra Y, porque eu vou só multiplicar em cima por 4, do que eu eliminar X, onde eu tenho que multiplicar em cima por 3 e embaixo por 5. Alright? Aí, pessoal, tranquilo? Então vamos lá. Essa observação ela é muito importante. E outra coisa,
para que duas coisas se cancelem, os sinais também precisam ser diferentes. E os dois estão iguais. Então, eu sugiro para você que faça o seguinte. A gente não combinou que eu vou multiplicar aqui em cima por 4. Por 4. Ó. Só que ao invés de eu multiplicar isso daqui por 4, porque eu preciso dos sinais diferentes, eu multiplico por menos 4. E multiplicar uma coisa por menos 4 é você trocar o sinal de todo mundo, tá? Então vamos ver isso aqui um pouquinho mais na prática. Eu disse em sala de aula para vocês que trabalhar com sistemas de equações é como se fosse uma balança linda e perfeita. Lembra? Ó, vou repetir toda a aula para você não esquecer. Eu dei o exemplo, 10 bananas de um lado, 10 bananas do outro. Se eu tiro 2 bananas daqui, a minha balança fica desequilibrada. Para compensar esse desequilíbrio, eu tiro 2 bananas também do outro lado. Então, quando eu trabalho com sistemas de equações do primeiro grau, se eu multiplicar esse número 2 aqui por 4, eu tenho que multiplicar todos os números por 4. A primeira coluna por 4, a segunda coluna por 4 e depois do sinal de igual também por 4, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar aqui, ó, o primeiro elemento por menos 4, o segundo por menos 4 e o terceiro por menos 4. Por que menos 4? Porque o menos vai fazer com que eu troque o sinal de todo mundo. Então, pessoal, eu tenho uma coisa desse jeito, ó. O primeiro é 5, mais 5. Como é menos 4, ele vira menos, né? Eu vou trocar o sinal, o mais vira menos, o menos aqui vira mais e o mais aqui vira menos. 5 vezes 4 dá 20. Agora, olha aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, tá? Mais 8y. Olha que eu troquei o sinal. E depois do sinal de igual, eu tenho mais 16. Vou trocar o sinalzinho do mais, vira menos. E o 16 vezes 4, 64. Viram que o que eu fiz? Eu troquei o sinal de todo mundo e agora eu consigo resolver. Porque a de baixo, eu vou só copiar ela. Eu tenho mais 3x menos 8y igual a menos 4. Fácil, né? Agora, pessoal, olha que legal. Quando eu faço isso, eu consigo aqui cancelar a letra y. Eu tenho mais 8y em cima com menos 8y embaixo. E depois, professor, como que eu termino de resolver? Você vai juntar a primeira linha com a segunda linha. Juntar é fazer uma continha mesmo de mais. Então, olha aqui, eu tenho menos 20 e ganho 3. Eu vou fazer aqui do lado para você, ó. Você tem menos 20 e ganha 3. Você está devendo R$20 para mim e você só tem R$3 para pagar. Você vai conseguir pagar? Não vai. Então, você vai continuar me devendo. Dos 20 que você deve, você me paga 3. Então, você vai continuar devendo 17. Tá bom? Então, pessoal, quando vocês tiverem sinais trocados aqui, você faz uma continha de menos e mantém o sinal do maior. Por quê? Porque eu devo mais do que eu tenho. Então, isso dá menos 17x. Igual. Agora aqui, vamos juntar o que está depois do sinal de igual. Quem deve R$64 e deve R$4, deve 68. Muito bem. Agora eu vou achar o valor do x. Para eu achar o valor do x, eu preciso deixar a letra x sozinha. Repara comigo, pessoal, que do lado da letra x eu tenho o menos 17. Como ele está multiplicando, ó, ele passa aqui para baixo, dividindo. Cuidado, não é para você passar ele como mais 17, tá? Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Eu já fiz a operação inversa. Eu mantenho o sinal. E agora eu vou resolver essa conta, ó. Menos com menos, tá? Eu faço um joguinho de sinal aqui. Menos com menos é mais. E 68 dividido por 17. Na tabuada do 17, aonde aparece o 68? Vamos tentar aqui, ó. Se eu pôr 3, 7 vezes 3, 21 vai 2. 3 mais 2 dá 5, 51. Ah, vamos tentar o 4 agora, ó. 17 vezes 4. 7 vezes 4, 28 vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 68. Então, eu tenho aqui como resultado
o valor x igual a 4. Agora falta eu determinar aqui o valor do y. Então, como que eu faço para achar o valor do x? Se eu já descobri o valor do x, para achar o valor do y, você vai escolher ou a primeira equação ou a segunda equação. Professor, qual que eu escolho? Moçada, qual que é uma das duas? Aquela que você achar mais fácil. Mas qual que é a mais fácil? Aquela que tem sinal de positivo, ou aquela que tem números menores para eu poder trabalhar, elas são as equações mais fáceis. Eu vou escolher aqui a primeira, tá? Eu vou copiar ela igualzinho ela apresentou. Repara comigo que a primeira equação ela é 5x menos 2y igual a 16. Então aqui é muito fácil. Você vai pegar o valor do x e vai substituir, vai colocar ele em cima do x, tá? Então aqui no x você vai colocar 4. Então, eu tenho 5 vezes 4, repara que eu troquei o x por 4, tá? Menos 2y igual a 16. Agora, aqui eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Você deve lembrar que a equação do primeiro grau eu coloco letra de um lado, número do outro, tá? Então, o primeiro passo eu faço 5 vezes 4 dá 20, menos 2y igual a 16. Eu vou deixar de um lado o que tiver a letra Y do alfabeto, do outro lado só os números sozinhos, tá bom? Isso é assim que a gente resolve a equação do primeiro grau. Aqui as letras, que eu vou deixar só Y, e aqui só número sozinho. Repara que antes do igual, a letrinha do alfabeto é menos 2y, e ela já está antes do igual. Eu vou só abaixar ela aqui, ó, menos 2y. Agora, depois do sinal de igual, eu vou deixar os números sozinhos. Eu tenho 16? Tenho. Legal. Eu vou abaixar ele. Nessa minha equação, pessoal, tem mais algum número que está sozinho? Eu tenho o mais 20. Então, o mais 20 vai para o outro lado como menos 20. Legal, a casa está organizada. De um lado eu tenho o y, do outro lado eu tenho o número sozinho. Agora é só eu resolver, ó. Eu tenho R$16 e devo 20, então eu devo 4. E agora eu vou achar o valor do y. O que eu falei agora há pouco para vocês? Como o menos 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Ó, quem está multiplicando, passa dividindo. Então, menos 4 dividido por menos 2. E lembra que não posso trocar o sinal. Aí eu faço menos com menos dá mais e 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, meus amores, eu descobri o valor do x e descobri o valor do y. O meu x vale 4, o meu y vale 2. É interessante aqui que vocês façam uma provinha real simples, tá? Essa videoaula aqui, vou ensinar para vocês. Eu vou copiar o sistema aqui, ó, do jeito que ele está. 5x menos 2y igual. Vezes y igual. O de baixo é 3x menos 8 vezes y igual. Agora, ó, quando eu falar prova real, o que vocês vão fazer? Vocês vão apagar aonde está o x aqui, ó, o x e o x, e vão colocar o valor que vocês encontraram. O x vocês encontraram como 4, então 4 aqui, 4 aqui. Agora a mesma coisa para o y, vocês vão apagar aonde está a letrinha y do alfabeto aqui, e no lugar dela vocês colocam o valor do y, que é 2. Agora é fácil, ó, você só resolve. 5 vezes 4 dá 20 e 20 menos 4 dá 16. Opa, bateu. Bateu, então tá certo o que eu fiz. Olha de baixo. 3 vezes 4 são 12 e 8 vezes 2, 16. Se eu tenho R$12 e eu tenho que pagar uma continha de R$16, eu não consigo pagar tudo. Então, eu vou continuar devendo. Dos 16 que eu devo, eu vou abater 12 e vou continuar devendo 4. Ótimo? Então, a solução do nosso exercício é 4 para x e 2 para y. Pessoal, é isso aí. Na próxima aula eu vou fazer mais um com vocês e quem está com facilidade pode ir dando uma adiantada na videoaula. Fica com Deus!